parafusar. Tem um parafuso aí? Parafuso. Pode ir. Ok. Bom dia a todos, novamente aqui, nessa segunda-feira. Meu nome é Pedro Berteles Filho, sou professor da UDESC de Joinville. Vou apresentar para vocês um artigo que foi apresentado neste evento, que teve em Praga, na República Tcheca, em setembro. É a conferência internacional, a 9ª Conferência Internacional de Engenharia Biomédica e Bioinformática. Foi um trabalho desenvolvido por um aluno de iniciação científica, o Gerald, e eu sou o orientador dele. E o trabalho é intitulado The Generating Electrical Impedance Tomography Image from Electrical Phantoms in Spice Circuit Simulator. Isso. Tá, tomografia de impedância elétrica. O que é tomografia de impedância elétrica? Que bicho é esse, né? Lá em que árvore? Tem raiz? Né? Bom, é uma tomo. E uma tomo tomo é fatia. É uma fatia, tomo. De uma imagem, é claro. Não é uma fatia de laranja. É uma fatia de uma imagem. E geralmente é uma fatia 2D do tórax. Porque o interesse é ver a perfusão de ar entrando e saindo do pulmão. Certo? Então, por isso, tomografia, assim como nós temos a ressonância magnética, nós temos o PET scan, nós temos a tomografia computadorizada, que é raio-x 2D, né? A magnética já é diferente, é outro tipo de física, né? A tomografia de impedância elétrica é então uma técnica de imaginamento não invasivo que mapeia a condutividade do volume condutor em termos de impedância elétrica. Então se calcula a impedância elétrica e a gente pode extrair ou não a condutividade dos pixels. Então a gente transforma os dados de impedância através de um software de reconstrução de imagem em pixels. E a mudança da cor do pixel leva ao diagnóstico que o médico está olhando. Só para vocês terem uma ideia, a tomografia de impedância elétrica é a única máquina de imagem que pode estar dentro de uma unidade de tratamento intensiva. Não dá para colocar o paciente, não dá para trazer um tomógrafo. Alguém já fez uma imagem de tomografia aqui? Já é grande, né? Uma máquina gigante. Ela tem um magneto super grande, feito de terras raras, feito pelo Japão. Ela é refrigerada a hélio líquido. E ela tem um barulho do cão. Barulho bem alto, certo? Às vezes tem gente até que usa um fone. Porque o ímã precisa mexer. Ele precisa fazer ele precisa rodar em 180 para poder fazer o corte e fazer o imaginamento. Então não dá para fazer isso dentro de um cara que chegou na UTI todo quebrado, né? Geralmente de moto, né? De cada 10 quebrados que chegam no hospital, 7 ou 8 são de motoqueiro. Ele chega quebrado, e às vezes ele é entubado e o médico não sabe o que acontece dentro do pulmão. Aí coloca-se esse tomógrafo. E são duas cintas, uma cinta de 16 eletrodos e uma outra cinta de 16, e o médico consegue ver então a ventilação pulmonar. O que está acontecendo dentro do pulmão? Porque às vezes o pulmão chega com só o esquerdo trabalhando, o direito não está. O que aconteceu? Teve uma perfusão, provavelmente uma costela ou duas costelas furou o pulmão e ele colapsou, ele parou. Então, imediatamente, o que eles fazem? Eles fazem uma traqueostomia, eles entubam só aquele que não está ventilando. Ele precisa receber oxigênio. Porque senão ele começa a perder área de pulmão. Ok? E às vezes o médico também faz o quê? Coloca um surfactante, que é um componente químico junto com o ar. Então o paciente está com aquela máscarazinha, tem oxigênio e é colocado junto o surfactante. O que o surfactante faz? Ele abre os alvéolos, porque os alvéolos, quando ele cola, a gente fala colaba, ele não abre
Por raio nenhum. Pode colocar uma pressa hidráulica ali, só por química. Você quebra uma né, não é que você quebra, ele cola de uma maneira que você, a parte física, né, a parte de entrada e saída, danifica, aí você tem que jogar química. Então, às vezes o médico mata o paciente, com todo respeito, assim, mata no sentido, não é que ele fez de propósito, mas assim, ele olha com as ferramentas que tem, e às vezes ele colocou pouco surfactante. Então, ou às vezes ele colocou muito, ele hiperventilou ou subventilou. Então, essa máquina de tomografia vem para isso, para ajudar o médico a ver realmente o que está acontecendo dentro do coração. Tá? Aplicações médicas, indústria também, qualidade de controle de qualidade, né? E por que fantomas biológicos? É assim, bom, para eu estar desenvolvendo um tomógrafo, eu preciso de alguém, de um cobaia. Eu preciso ou se eu não tenho um cobaia, eu tenho que fazer algum fantoma biológico que imite o caso real. E o que então esse trabalho do Gerard fez? A gente fez o quê? A gente montou uma grade, a gente fez uma simulação de circuitos elétricos de como que seria o interior de um pulmão. E aí, a partir daí, utilizou uma técnica de reconstrução de imagem em código aberto, que é o IBOS, para fazer a reconstrução dessa imagem. Basicamente o que ele fez foi isso aqui. Então nós temos aqui uma célula, um fantoma resistivo, só resistores, tem 176 elementos, tá? E aqui multifrequencial, por quê? Ele colocou em cada uma deles em paralelo um capacitorzinho, e aqui você tem os 16 eletrodos. Ó, os canais aqui, tá vendo? Externo, como se tivesse um átomo, só que é um átomo de um quadrado, né? Próximo. Isso é cada célula. Aí se você pega cada célula e replica isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, são 16 células. Cada célula, 176 elementos. E aí o que ele fez? Bom, ele precisa chavear, preciso injetar uma corrente entre dois eletrodos e medir a diferença de potencial em todos os outros eletrodos. E a partir daí, criar uma matriz que seja a entrada do meu algoritmo de imagem, que é o IDOS, que é um código aberto. E aí, então ele reconstrói o que tem dentro em termos de pixel. Para fazer esse chaveamento, ele teve que criar aquele, ele teve que multiplexar, então tem os loops aqui, e teve que fazer isso, né, com o suprimento de tensão, né, eu preciso colocar o sinal, eu preciso chavear entre o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4, e assim sucessivamente. Então, foi preciso fazer isso aí. Bom, foram 128 resistores, no fundo, né? Resistores aí, baixa resistividade, resistência de 18 ohms, até indo a 1800. A simulação foi um meio bastante condutível e um meio porcamente condutível, né? Baixa, e o objetivo então era avaliar a resposta a um edema. Edema é uma inflamação no interior do pulmão, tá certo? E esse edema pode gerar água, pode gerar sangue. E aí a ideia é, como o sistema multifrequencial, eu conseguiria ver, à medida que vai passando a frequência, quanto é que eu começo a ver o edema. E se esse edema é um edema do tipo água ou do tipo sangue. Veja que é uma inflamação. Né? Claro, tem outras coisas também na inflamação, além disso. Né? Bom, aqui os componentes RC, aqui seria para imitar o edema, foi colocado 128 circuitos RC. O resistor de 1800 ohms e o capacitor de 85 nanofarad. Onde é que a gente buscou isso aqui? A gente buscou através de um modelo equivalente elétrico do pulmão, encontrado na literatura. Então a gente colocou corrente alternada, né? Injetou corrente na faixa de 1 Hz até 100 kHz. O tomógrafo comercial que é vendido no Brasil vai até 125 kHz. Então a gente pagou aqui também, para não criar um número quebrado, né? Para poder fazer essa variação por décadas, né? De 1 a 10 a 5. Tá certo? Próximo. Olha só,
Esse aqui é um fantoma, então você tem de baixa resistência 18 ohms. Então, alguns elementos aqui, uma célula ou duas, não sei quantas, aqui não dá para ser preciso, ele só utilizou 18 ohms, enquanto que outras 1800. Então você vê, aí ele pegou essas tensões na borda, levou ao software de reconstrução, que é o IDOS, e o IDOS pintou essa curva aqui. Então dá para ver realmente que ali naquela região eu tenho um problema. Tá? No momento que você faz o contrário, você aumenta a resistência para 1800 ohms, então você tem, veja só, eu tenho 18 ohms e tenho 1800 ohms. Isso aqui pode imitar um líquido altamente resistivo, como água. E aqui um componente de inflamação, em que hoje eu já tenho células. Né? Então, somente usando resistores. Aqui a gente mediu a condutividade, né? Imagem de condutividade em 1 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. Então, 1 Hz, 1K, 10K e 100K. Tá certo? Left to right. Então você vê que aqui nós estamos trabalhando com RC. Então, em baixa frequência, a gente sabe que RC de baixa frequência, o que é? Que é um capacitor de baixa frequência. 1 sobre ômega C. Então, o ômega ali, que é a frequência angular, está muito baixa. É quase zero. Então, a reatância capacitiva é infinita. Então, ele vai dar um curto no resistor. Tá certo? Então, vai dar um curto. Não é isso? Não, né, pessoal? Ao contrário. O circuito aberto, fica só o resistor. E o resistor pequeno, aquele resistor de 1800. É a mesma imagem que a gente tinha antes, com o resistor de 1800 ohms. Aí você vai aumentando a frequência. Em algum momento ela some. O capacitor aqui começa a agir, né? Como se ele estivesse entrando em ressonância, né? Tivesse um branco. E aí aqui aumentou a frequência e o capacitor começa a entrar em ação. E aí aqui agora o capacitor começa a dominar o resistor, voltando à situação dos 18 ohms. Então, 18 e 800. Tá certo? Próximo. Bom, como conclusão, a simulação se mostrou as imagens, né, reconstruídas da simulação, ela se mostrou bastante promissora, né, para o caso resistivo e capacitivo, né, segundo as predições teóricas. O modelo SPICE realmente é uma alternativa viável, viável, né, para os fantomas físicos, ou seja, eu posso, antes de fazer qualquer fantoma biológico no laboratório, eu posso simular ele. Essa foi a ideia. Simular em circuitos. O que eu espero ter na minha bancada? Porque você tem um circuito, simula. Hoje nós não temos isso. Vamos para a bancada, fizemos um fantoma biológico, e depois, se tudo der certo, a gente vai para o ser humano. A gente não pula as etapas. Né? Então a gente criou uma nova etapa, simular antes. Simulação SPICE, ela forneceu uma ferramenta robusta, né? É uma ferramenta robusta. Ela conseguiu gerar dados que imitam o pulmão através da reconstrução da sua imagem. Tá? Novamente eu agradeço a atenção a todos aqui, tá certo? E esses são meus contatos, se vocês quiserem, e o meu QR Code aqui também se encontra aqui, e deixando claro que eu faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, que é essa camisa linda que eu estou usando aqui. Muito obrigado.